O vídeo de hoje é para mostrar o projeto concluído da disciplina de Introdução à Tecnologia da Automação, do curso de Automação Industrial da UTF-PR. A ideia é montar um sistema automático de bombeamento de água, onde se tem 3 bombas d'água que enchem um reservatório elevado, ele está elevado. E esse reservatório ele se enche quando a boia atinge um determinado nível, que a boia é representada pelo potenciômetro. Então, conforme vamos variando o potenciômetro, ele vai variando a quantidade de nível de água. Primeiro, antes de ir para a explicação, eu vou mostrar o projeto funcionando, aí depois a gente vai para a explicação. Então vamos lá, iniciando. Ligou, os motores estão a 0 RPM, os LEDs estão apagados e nenhum alarme está acionado, está no estado 0. Conforme volume litros, conforme a gente vai variando o potenciômetro, a gente percebe que as bombas d'água já acionaram, significa que ele está com menos 200 litros, já está enchendo, e o alarme mínimo tocou por conta de que quando a boia lê menos 150 litros, ele aciona o alarme mínimo, que é para explicar para mostrar para o usuário que o reservatório está quase seco. Quando ele atinge 200, maior ou igual a 200 litros, ele desativa o alarme mínimo, desliga as bombas 1 e 3 e os LEDs 1 e 3, que é para indicar que ele chegou no nível médio, e só deixa ligado a bomba número 2, que é para indicar que está no nível médio, que é para encher até a capacidade máxima. E quando chegar em 900, ou maior ou igual a 900, vamos lá, aí, ele desliga a bomba número 2, tá vendo? O motor parou de girar e o LED apagou, significando que o nível está alto no reservatório, ou seja, não precisa mais que a bomba esteja ligada. E se porventura a boia ali 950 litros, que pode romper o reservatório, ele vai acionar o alarme máximo, tá vendo? E vai indicar que o reservatório está cheio, lendo o nível de possivelmente litros, né? Então a gente percebe que está funcionando. Se a gente fizer o caminho inverso, que é girar o potenciômetro ao inverso, ele funciona da mesma forma, tá vendo? 61, e funciona ao inverso. Então os critérios para o projeto estão aqui na esquerda. A bomba 1 e 2, ela é representada pelos LEDs motores CC, são bombas da mesma marca e modelo, e serve para bombear a água. Então quando ele atinge um determinado nível, o LED e os motores CC aqui vão ligar, representando que o reservatório está sendo enchido pelas bombas. A leitura do medidor de nível a boia, que é o potenciômetro, possui uma faixa de entre 1 e 1023. A gente adota que a caixa contém um volume de 900 litros. A leitura do medidor de nível a boia, potenciômetro, possui uma faixa entre 1021 e 1023. Vamos adotar para esse projeto que a caixa ela contém de 1 a 900 litros, a caixa d'água, o reservatório. O indicador de nível abaixo de 200 litros indica a capacidade mínima do reservatório. Logo, o reservatório precisa ser enchido o mais rápido possível, sendo ligada a capacidade máxima de bombeamento de água, a bomba 1, 2 e 3 para o reservatório. Ou seja, quando a boia identificar, o potenciômetro no caso, identificar que está abaixo de 200 litros, ele vai acionar as 3 bombas, que é representada pelo LED 1, 2 e 3, e o motor 1, 2 e 3. Eles vão acionar para fazer o reservatório ligar o mais rápido possível. O indicador, quando atingido o nível médio, 200 litros, irá acionar somente a bomba 2, que encherá o reservatório até seu nível alto, 900 litros. Ou seja, quando o reservatório atingir 200 litros, ele vai desligar a bomba 1 e 3 e vai deixar só a bomba 2 ligado, que é para economizar custos operacionais. Ou seja, uma bomba só vai estar ligada quando atingir o nível médio, fazendo com que ele atinja o nível máximo mais devagar. Mas o intuito é reduzir custos, então a gente pode deixar só a bomba 2 ligada. O indicador nível acima de 900 litros indica que o reservatório está na sua capacidade máxima. O bombeamento deve ser desligado totalmente para não comprometer a integridade do reservatório. Ou seja, quando a boia atingir 900 litros, ele vai desligar a bomba número 2, que a gente deixou só a bomba número 2 funcionando. Então ele não vai ter quando atingir 900 litros, ele não vai ter nenhuma bomba ligada, que é para não ultrapassar o limite do reservatório. O indicador de nível acima de 950 litros deve indicar uma sirene de alarme, pois o reservatório está acima da capacidade e pode romper. Se ainda por acaso acontecer alguma coisa
e o reservatório chegar a 950 litros, que já passou que é a capacidade máxima e pode romper, ele vai acionar esse alarme máximo aqui e vai fazer com que indique para o usuário que o reservatório atingiu a capacidade máxima e pode romper a qualquer momento. O indicador de nível abaixo de 150 litros deve ligar um alerta para a empresa de águas enviar com urgência uma equipe para inspecionar as instalações, pois o reservatório está quase seco. Ou seja, quando o reservatório tiver com menos que 150 litros, ele vai acionar o alarme mínimo para indicar para o usuário que o reservatório está quase seco. Todas essas informações elas são indicadas aqui no display do LCD, como a informação da quantidade de litros que a boia está lendo, que seria o potenciômetro, conforme a gente vai variando, e ele informa reservatório cheio quando atinge o nível máximo, e mostra o volume em litros que está sendo lido pela boia. Bom, vamos agora para a explicação do código. Temos aqui aberto o código na IDE do Arduino. Então, basicamente, a primeira linha diz que a gente vai incluir a biblioteca do LCD. A segunda diz que a gente vai definir os pinos de envio de dados do LCD, que é o pino 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do Arduino. Aqui a gente está definindo as variáveis, que é a bomba LED 1 LED, que é o pino 12 do Arduino, a bomba 2, underline LED, o pino 11, a bomba 3, o pino 10 do Arduino, o alarme máximo é o pino 8, o alarme mínimo é o pino 9 e o potenciômetro, por ser uma entrada analógica, está sendo utilizado o porta 2 do Arduino. Aqui no Void Setup a gente tem o início do LCD, do display LCD. A gente declara que o LCD contém 16 linhas e 2 colunas, porque é um LCD 16x2. A gente declara que o cursor do LCD estará na linha 0 e na coluna 0, que é para ele imprimir as informações na esquerda do display LCD, e ele vai imprimir a palavra volume em litros no LCD. Logo depois a gente declara que as variáveis das bombas e do alarme são saídas, e o do potenciômetro a gente declara que a variável pot é uma entrada. Aqui no void loop a gente tem a parte que vai entrar em loop do código, então a gente declara que a variável nível vai ser a leitura do potenciômetro, e aí a gente começa a parte da lógica de programação do if e else if, se e se não. Então vamos lá, se a variável nível, que é o valor do potenciômetro, for maior ou igual a 1, ele vai imprimir no LCD a variável nível, que é o valor do potenciômetro. Por que eu coloquei maior ou igual que 1? Porque quando eu inicio o sistema aqui, se eu deixo que ele inicie com 0, quando eu iniciar a simulação, ele já vai iniciar com o alarme tocando e os motores acionando. E a gente não quer isso, a gente quer que espere um pouquinho e que eu possa variar, então por isso que eu coloquei 1. Ou seja, quando for maior ou igual a 1 aqui no potenciômetro, ele já vai acionar. Aqui a gente tem que o LCD vai imprimir a variável nível nesses pixels do LCD. Aqui ele vai imprimir a variável nível. Aqui ele vai imprimir um espaço em branco, por quê? Que é uma forma da gente limpar a coluna número 2, para que os dados não fiquem sobrepostos. Então ele vai imprimir uma vez a variável nível, e logo em seguida ele vai imprimir um espaço em branco, e assim ele entra em looping, e assim a gente consegue ter entre aspas, uma atualização de dados e não uma sobreposição de dados. Fechou chaves, acabou o if, esse if. Aí a gente vai para a parte de ligar as bombas. Se a variável nível for menor ou igual a 200 e, lógica aí, o nível for maior ou igual a 1, ele vai ligar as 3 bombas. Por que eu coloquei essa lógica aí? Pelo mesmo motivo que eu coloquei o maior ou igual a 1 aqui, para que não aconteça de ele lá no nível 0 já começar a acionar as bombas. Então por isso que eu coloquei uma lógica aí aqui. Digital write é para acionar ligar os 3 LEDs, né? Então ele vai ligar os 3 LEDs e por o motor estar em conjunto com os LEDs, ele vai acionar os motores também. Se nível for maior ou igual a 201, que é a parte que o reservatório já atingiu o nível médio, ele vai desligar as duas bombas ele vai desligar as bombas número 1 e número 3, e vai deixar, como a gente não desligou a bomba número 2, ele vai ficar com a bomba número 2 ligada. Posteriormente, se
o nível for menor ou igual a 150 e nível maior ou igual a 1, que pelo o maior ou igual a 1 é o pra gente não ter aquele problema de iniciar a simulação dele já tocando o alarme e os motores acionando, a gente coloca aqui a lógica E para que ele só acione depois que atingir 1 ou maior que 1. Se o reservatório tiver com um volume abaixo de 150, ele vai tocar o alarme em 440 Hz. Então ele vai tocar aqui o buzzer do alarme mínimo. Se não, se o nível for maior ou igual a 200, ele vai desligar o alarme, que é indicando que já atingiu o nível médio, né? Se o nível for igual ou igual a 900, ele vai desligar a bomba número 2, que é a bomba do nível médio, indicando que o reservatório está no nível máximo. Se o nível for maior ou igual a 950, ele vai tocar o alarme em 440 Hz, que é o alarme do máximo, né, indicando que o reservatório já está na capacidade máxima. Esse LCD.7 cursor é para a gente setar que a próxima informação que o LCD vai imprimir na tela, que é a informação de texto, reservatório cheio, vai estar na primeira coluna, na primeira linha. Ou seja, quando ele atingir maior ou igual a 950, o nível, ele vai tocar o alarme máximo e vai imprimir na tela que o reservatório está cheio. Se não, se o nível for menor que 950, ele vai desligar o alarme máximo. E é basicamente isso a estrutura do código. É uma sequência de if e else if, né? Se e se não. Então agora vamos mostrar mais uma vez o projeto funcionando. Então vamos lá, iniciando a simulação. Variei o potenciômetro que é a boia, já ligou os motores. O alarme mínimo está tocando, indicando que está com um nível muito abaixo, né? E o nível está baixo. Desligou o alarme. Isso tá a bomba nível 2, indicando que está no nível médio. Acima de 900 ele vai desligar o motor, olha lá, desligou o motor, desligou o LED. E quando atingir 950, né, reservatório cheio, alarme máximo, indica que o reservatório está cheio. Ok? Era isso. Valeu, falou!